Eu, sinceramente, nunca tinha visto isso. Ao longo dos últimos 6 anos, desde que o STF decidiu sequestrar o Brasil e transformar isso aqui numa ditadura do judiciário, esporadicamente a imprensa publicava alguma nota, algum editorial, falando ali bem sutilmente, para não serem presos ou perseguidos, de que o STF estava abusando dos seus poderes. Mas nunca era algo escancarado. Nas últimas semanas, praticamente todos os dias, nos editoriais e artigos de opinião da maior imprensa brasileira, chegando até mesmo a Globo, nós estamos vendo artigos delatando o STF, falando que o STF virou uma corte da exceção, de perseguição, desrespeito e de abuso. Hoje, só hoje, foram 4, sim, hoje eu digo dia 8 de dezembro, foram 4 artigos de opinião e um editorial. Então tem esse aqui da Lígia Maria. STF está se paquistanizando, gente. Isso aqui é na Folha de São Paulo. Paquistanizando. Olha o adjetivo que o cara usou. Gilmar, Master e Lulinha ilustram o poder da blindagem. Agora, esse aqui, que é a opinião do Estadão, esse foi o mais pesado de todos. O Supremo está com medo. Com tentativa de limitar a possibilidade de impeachment de ministros, o STF afirma, em essência, que precisa se proteger do resultado da eleição para o Senado e evidente disparate. A liminar do Gilmar Mendes, que reescreveu o rito de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, marca um divisor de águas. Não se trata de interpretação, mas de mutação, ou melhor, de mutilação constitucional. É um eufemismo para golpe, tá? Por canetada. Um único ministro eliminou o direito do cidadão de apresentar denúncia. Entregou ao Procurador-Geral da República um monopólio acusatório inexistente na Constituição, elevou o quórum do Senado a patamar impraticável e aboliu o afastamento cautelar do acusado. É difícil imaginar gesto mais despudorado de autoblindagem e mais contrário ao espírito republicano que o Constituinte pretendeu instaurar. O ministro se justificou dizendo que a lei do impeachment de 1950 está caduca. Ora, leis não caducam, a não ser que o legislador resolva mudá-las. A lei do impeachment, aliás, atravessou regimes, resistiu às crises e nunca foi considerada incompatível com o Estado de Direito. Tampouco é histórico de perseguição. Nunca houve impeachment de ministro na história republicana moderna. Sugerir risco sistêmico ou ataque ao Estado de Direito, que é o que eles sempre usam, é transformar divergência política em ameaça existencial. Expediente típico de quem deseja blindar-se contra toda forma de controle. Alterar a Constituição por decisão monocrática não é defendê-la, é contorná-la segundo conivências momentâneas ao sabor dos rumores de quem ocupa a cadeira. A motivação real não é o temor de um golpe imaginário, é o calendário eleitoral em 2026. 2/3 do Senado serão renovados. A liminar nasce desse medo. É a primeira vez que a Suprema Corte afirma, em essência, que precisa se proteger do resultado de uma eleição. Olha, a Corte que defende a democracia precisa se proteger do resultado da democracia. Isso não é proteção institucional, é blindagem contra a democracia. Mais uma vez, isso aqui é um eufemismo para golpe de Estado. E implode os freios e contrapesos que impedem que qualquer poder se torne absoluto. Ao criar o monopólio acusatório do Procurador-Geral da República, figura escolhida em um processo politicamente condicionado e hoje dependente do beneplácito dos próprios ministros, ou seja, são os ministros que ajudam a escolher o Procurador-Geral da União, a decisão retira do Senado sua competência privativa e esvazia o princípio republicano da responsabilidade difusa. A Constituição define quem julga, mas não restringe quem acuse. O silêncio é proposital. O impeachment é instrumento político cuja porta de entrada não pode ser trancafiada por um único ator estatal. Concentrar esse poder num só agente é transformar o controle externo do judiciário em ficção e reduzir o Senado a um anexo consultivo. Decisões monocráticas convertidas em mini-emendas, inquéritos sem fim. Falando do famoso inquérito das fake news, né? Inquérito sem fim, censuras cautelares sigilosas, permissões éticas autoconcedidas, interferências diretas no Congresso. O abuso deixou de ser exceção e virou método. Nenhuma democracia pode sobreviver quando um dos poderes assume simultaneamente o papel de juiz, parte e guardião da sua própria responsabilização. O país assiste estarrecido. Bom, aí continua falando, né, que o Brasil precisa de um Supremo forte, não de um Supremo absoluto, sem autocontenção, sem limites. A liminar não protege o Estado democrático de direito, protege o Estado contra o direito. Não salva a democracia, desfere ali um golpe fatal. Nós estamos percebendo o seguinte. Bom, a imprensa já viu, eles criaram um dragão, um monstro. O monstro destruiu o adversário deles, que é o Bolsonaro, que agora está preso. Agora a imprensa ingenuamente acha que soltando alguns artigos falando a verdade, a Suprema Corte brasileira vai recuar e vai voltar para o seu quadradinho. Não vai. Vocês são partes disso. A imprensa, a extrema imprensa que bateu palma e apoiou e defendeu todas as decisões do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, agora vai sofrer as consequências. Essa decisão de Gilmar não foi só para proteger o Alexandre de Moraes. Esse escândalo do Banco Master, ele atinge diretamente vários outros ministros, inclusive o Dias Toffoli, que blindou completamente a investigação e disse claramente, sigilo absoluto e não vai ter nenhuma ação da Polícia Federal sem autorização dele. E o cara tá solto, o Vorcaro. Nós viramos uma ditadura do judiciário. Isso não é uma frase que a gente fala para ter efeito e ganhar like. É pro povo acordar. Nós temos que impedir que essa decisão do Gilmar Mendes seja concretizada. Eu peço sinceramente, André Mendonça, Fachin, Lufux, Cássio Nunes, peçam vista imediatamente dessa abominação. Dê tempo para a população poder revidar e dê tempo para que o Congresso possa aprovar PECs
que regulamentem o processo de impeachment no STF, mas não podemos aceitar que isso seja votado no plenário virtual. Cara, é um absurdo tão grande. Nós esperamos, nessas próximas 2 semanas, nós vamos aprovar projetos de emenda constitucional para poder botar o ponto final nessa história. E não adianta espernear. Nós vamos fazer maioria no Senado. E com maioria no Senado, nós vamos resgatar a democracia brasileira e vamos responsabilizar aqueles que transformaram esse país numa ditadura.